Estar aqui é sempre tão difícil. Olhar em volta e não ver mais que escuridão. As ondas vêm a cada dia sobre mim. Ventos incessantes não me deixam descansar. Mesmo assim, estou de pé. Não tenho nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Isso me faz insistir em estar aqui. Você sabe, eu quero fazer mais que apenas viver. Eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos e segurando em tuas mãos, eu sei que está tudo bem. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo! Andei bem sumida por aqui, gente! Nossa! Eu fui olhar no feed desde quando eu coloquei lá o anúncio que eu estava me ausentando das redes sociais e das mídias por um tempo, 2 meses. Muita coisa nova, muita coisa linda, muita coisa assim bem profunda, né? Como eu coloquei que para sair do raso é preciso ir ao profundo, e sim, gente, foi muito profundo. E à medida que eu estiver aqui, né, estou voltando, estou retornando, então à medida do possível eu vou estar passando para vocês as novidades. Mas hoje eu quero trazer uma palavra em especial. É uma palavra que diz viver a verdade versus viver na verdade. Você sabe a diferença? Como nós sabemos, a verdade não tem preço, né? E eu tenho por base um versículo-chave que carrego no meu coração, que é: tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. E viver a verdade, viver na verdade, é estar vivendo exatamente, né? Como diz os passos de Jesus, em meus passos, o que faria Jesus para viver essa verdade? Mas se tudo posso naquele que me fortalece, chega a determinados momentos na nossa vida que a gente acaba por entender que nós não estamos exatamente fazendo esse tudo posso naquele que me fortalece. De repente a gente começa a ter alguns questionamentos, porque a verdade liberta. Mas qual é essa verdade? Se você está vivendo a verdade dentro ou fora da própria verdade, você não está vivendo na verdade. E qual é o caminho, então, para a gente descobrir o que é viver na verdade? Aqui eu já começo a te provocar para que você comece a se perguntar: por onde começar? Ou melhor, por onde recomeçar? Porque sim, nós estamos aqui, nós chegamos aqui, você está aí na sua idade, na sua trajetória, no seu caminhar, né? Nós estamos aqui. E se de fato nós não estamos vivendo na verdade e dentro desse tudo posso naquele que me fortalece, por onde recomeçar? O que eu quero para minha vida? E o que devo fazer para redirecionar a rota da minha vida? Para onde olhar? Que direção tomar? Que direção seguir? Qual o movimento inicial? Qual o primeiro passo para alcançar o que já está disponível? Porque nós sabemos que as bênçãos estão disponíveis e se eu não estou conseguindo acessá-las, o que está me impedindo de acessá-las? Então, qual o primeiro passo que eu devo dar para alcançar estas bênçãos? Nas mídias sociais a gente tem sido bombardeado o tempo todo com as N mensagens de incentivo
e muitas das mensagens motivacionais. Só que a motivação, quando você pega ali naquele exato momento ali que você está ouvindo aquela mensagem, você se enche, você, não, eu estou motivado e eu vou conseguir. E muitas das vezes essas mensagens vêm carregadas de foco, disciplina, garra, determinação, elaboração, projeto, ação massiva, tomada de decisões e mais, e mais, e mais, e mais. Só que tudo isso, quando você não está no seu lugar devido, você não consegue reconfigurar e alinhar todas essas situações. E por onde começa? Ou melhor, por onde recomeçar? Comece pela tomada de decisão. É no momento de uma decisão que uma vida muda. E essa decisão tem que partir lá do íntimo, lá da sua alma, lá da sua parte mais sofrida, da sua parte mais amargurada, de que você não está mais suportando o que você está vivendo. E decida, eu quero viver algo novo, eu quero algo novo. Essa é a primeira tomada de decisão. Aliás, qual é o meu lugar? Onde estou? O que estou fazendo aqui? Ou melhor, o que vim fazer aqui? Qual é a minha missão de vida aqui nessa terra? O primeiro lugar que nos cabe é o lugar de filha. Sim, filha dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, você como filha, como filho do seu pai e da sua mãe. O segundo lugar que nos cabe é o de mulher. E na postura de mulher adulta e não a infantil, você consegue conquistar o que você deseja. O terceiro lugar é o lugar da esposa. O lugar da esposa é onde você vai ter trocas equilibradas. É o lugar do equilíbrio na relação. O quarto lugar é quando você se torna mãe. E esse lugar é o lugar onde você tem a capacidade de gestar vidas e conduzir os seus filhos nesse caminho da verdade. E o quinto lugar é quando você está com todos esses lugares anteriores alinhados, então você tem condição de suportar tudo isso, os pesos do dia a dia, porque todos nós carregamos pesos dentro de todos esses lugares, nós temos pesos, nós temos consequências, nós temos afazeres, nós temos funções e nós temos tarefas, né? Então, quando você está nesses lugares anteriores todos alinhados, você consegue chegar a esse quinto nível, que é o fluir e o servir a vida. Fora desse lugar, a vida lhe torna muito pesada. Muito pesada. Então, eu quero que você comece a refletir. Eu vou te provocar hoje, para você refletir. Qual a minha primeira decisão? Qual a minha primeira tomada de decisão? E quando eu decido algo, isso é satisfatório? Isso é congruente com o que de fato eu quero para a minha vida? São tomadas de decisões somente repentinas que você toma aquele gás, aquele impulso, aquela motivação e quando você acorda no outro dia, essa motivação já acabou? Como podes estar mais consciente das tuas escolhas? Escolhas conscientes para o fluir da vida está relacionado com as boas escolhas que fazemos na vida. E como saber se essa escolha é a certa? Aqui vai uma dica. Quando fores escolher, primeira coisa, silencie e olhe para dentro. Pergunte à tua alma, pergunte ao teu coração e direcione ao Pai, pois Ele irá te dar o direcionamento. A palavra mesmo nos diz que pedi, pedi, batei, batei e abri-se-vos-á. Muitas de suas respostas que você precisa de uma tomada de decisão assertiva está naquela pergunta que você ainda não se fez. Então comece se avaliando qual é o seu conjunto de necessidades. Todos nós possuímos 6 necessidades básicas e essas 6 necessidades básicas são a necessidade de ter certeza. E qual é a sua certeza diante da decisão que você está tomando? A segunda necessidade é a variedade. O que posso variar para continuar avançando?
A terceira necessidade é a necessidade de significância. O que me dá significado e sentido à vida que eu quero para viver esse algo novo, já que eu quero viver algo novo? O que me dá sentido à vida? A quarta necessidade é a necessidade de conexão. Como gerar mais conexão e mais amor para fluir na vida? A quinta necessidade é a necessidade de crescimento. Qual crescimento eu preciso? Porque se eu chego num ponto que eu estou estagnada, eu não estou crescendo. Então, qual crescimento eu preciso para viver esse algo novo? E a quinta necessidade básica é a necessidade de contribuição. Como irei contribuir para mais? Porque quanto mais eu faço, quanto mais eu sirvo, mais eu serei servido. E aqui eu deixo uma frase, uma coisa certa. É impossível você conseguir alcançar objetivos, alcançar resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Então, o primeiro passo é uma tomada de decisão. Eu decido, eu quero viver algo novo. E aí você começa. E diante disso tudo, você pode estar se perguntando: como lidar com a complexidade dos pensamentos que vêm com a maturidade? Porque quando você toma uma decisão, você deixa de ser inocente. Então, você tem que aprender a conviver com a culpa de fazer algo diferente. E aí vem surgindo a maturidade, porque você se torna autorresponsável. E o primeiro pré-requisito para que você saiba lidar com essa complexidade toda é assumindo a autorresponsabilidade da sua própria vida. Assumindo que muitas das vezes você pode ter errado, que você cometeu alguns erros ou deu alguns passos em vão que não te alinharam com o que você exatamente queria, o que exatamente você veio para exercer aqui nessa terra. E aqui nós entendemos na palavra de Lucas, nos capítulos 10, no verso 22, como todo cristão, que a identidade não é algo a descobrir e revelar, mas sim algo que se ativa para viver na verdade. E qual é essa verdade? Quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão de vida? Para que eu nasci? E qual é a sua identidade? A identidade é saber quem você é no Pai. E sem saber isso, você vive como escravo. E aqui eu confesso que por um dado momento da minha vida, eu já vivi, sim, já me senti como escrava. E essa questão aqui de escravo não é no sentido literário de você voltar e arremeter lá na fase da escravidão, né? E viver ali acorrentado com açoites e tudo mais. Mas é no sentido de você estar levando uma vida, sim, por de fato, eu estou me sentindo como escrava. E eu tenho certeza que muitas das pessoas, de repente, podem, né, estar se sentindo dessa forma. Estar na vida como escravo é levar uma vida na doce ilusão. Eu por mim só, eu me basto. Por isso aqui o sentido de escravo não é aquele sentido figurado de você estar sob jugo desigual de um patrão, né, digamos assim. Você vive na força do seu próprio braço, na fadiga desordenada da fazedora, a 1001 utilidades, a imbatível, a incansável, aquela que não sabe delegar funções, aquela que não sabe pedir favores, aquela que não sabe pedir ajuda. Eu me basto, eu posso. E isso te eleva muitas das vezes a um grau de arrogância e soberba e orgulho. Porque o seu ego é tão orgulhoso, com ar de superioridade. Eu por mim me basto. Eu sou o suficiente. Só que isso tem um preço muito caro, infelizmente, porque você se sente
incansável, imparável, guerreira, e a mulher super maravilha. Mas no final você termina cansada, esgotada, sobrecarregada e o pior, desnutrida de si mesmo. Porque você dá tanto, porque não sabe receber. Se chegam para lhe dar, você diz que não precisa porque você não sabe receber. E quando você não sabe receber, aqui você está com a sua crença de merecimento acionada. E essa crença é uma crença interna que limita a determinação do seu propósito e do seu verdadeiro valor. E você não sabe de fato quem você é e nem o que veio fazer nesse mundo. E o que é valor? Qual é o seu valor? Valor é tudo aquilo que te caracteriza com dignidade e moral. Seu valor está na sua honestidade, no respeito, na sua responsabilidade, na sua tolerância, na sua humildade, no seu temor a Deus. Isso está o seu valor. Mas quando você não sabe de fato quem você é, você não reconhece os seus valores. E você vive à mercê de validações. Você quer aplausos. Por isso as suas crenças de merecimento. E como saber quem eu sou mediante a esse bombardeio de informações que nós recebemos todos os dias, com essas N mensagens motivacionais que só te dão um gás, que só te dão uma pilha, um combustível ali no momento, mas de fato não te direcionam para de fato viver esse algo novo? O ponto-chave é descobrir a sua identidade. Mas afinal, o que é identidade? Bom, identidade, quando a gente fala em identidade, a gente logo pensa naquele papelzinho verde, aquela cédulazinha que vem com a fotinha. Para quem não sabe escrever, coloca ali a digital do seu polegar, assina o seu nome e vem com um número. Mas a identidade que eu quero falar aqui não é essa identidade do papelzinho verde. E um fato curioso que eu quero relatar, vocês sabiam que cada estado que você passe, você pode retirar uma identidade com números diferentes? Eu tenho duas. Uma do Espírito Santo, da época de solteira, que eu morei um período no Espírito Santo. E quando eu retornei para Minas, então eu tive que refazer, né, com sobrenome de casada, então eu fiz uma nova identidade. E aí, quando me pedem documento de identidade, por incrível que pareça, eu gravei a do Espírito Santo. A de Minas eu nunca consegui gravar. Eu já gravei CPF, eu já gravei CNPJ da loja, e N números, mas a identidade mineira, gente, eu não consigo gravar, infelizmente. Já gravei todos os outros números, menos essa. A identidade cristã e moral é aquela determinada em quem você é no espírito. É a sua identidade espiritual. E a sua identidade espiritual é saber quem você é no Espírito de Deus. Essa identidade é única. Ela é intransferível. Assim como os números de identidade ali na cédula verdinha, pode acontecer dos sistemas falharem e saírem duplicidades de número, mas essa identidade espiritual ela é única. Deus não erra, Deus não falha. Então Deus não se engana em duplicidade, ela é única. Eu tenho a minha própria, você tem a sua própria. Ela é individual, é única. E isso nos faz ser únicos, ser única, né, perante Deus. E olhar para essa identidade, nós podemos, na palavra, identificar no texto de Jeremias, no capítulo 1, verso 5, onde Deus diz o seguinte: antes de eu te formar no ventre de sua mãe, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu o escolhi para ser um profeta entre as nações. Aqui a questão do Jeremias ser o profeta entre as nações é a sua identidade espiritual. Ele veio com essa identidade de ser profeta entre as nações. E ser profeta é o seu poder,
é o seu nome eterno, né? Mesmo que aqui na terra todos o conhecem como Jeremias, né? Como está descrito na palavra, né? As cartas de Jeremias, quem foi Jeremias, né? Nos períodos da Bíblia. Mas a sua identidade espiritual é ser profeta, esse é o seu poder. Aqui nesse texto, o Espírito Santo de Deus já havia identificado e catalogado Jeremias como um profeta das nações. E a primeira identidade que nós todos possuímos e que todos nós temos, você sabe qual é? A de filho, a de filha, do Pai amado, do Pai querido, do Pai eterno, do Pai soberano, do Pai todo-poderoso, do Pai criador. Cada um de nós tem a sua assinatura. Nós somos criaturas e cada um veio com a sua assinatura impressa pelo autor da vida. Paulo diz que você pode ter sofrido tudo na vida, tudo. Abuso, ter passado por todas as feridas emocionais, né? Que as feridas emocionais, elas vêm lá da infância, desde a infância. Você pode ter sofrido amarguras, ter andado por desertos, trilhado por vales de ossos secos, mas a sua identidade de quem você veio, desde o momento da sua concepção, autorizado pelo Espírito Santo de Deus, ela é única, ela é imutável. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 14:17, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. É estar com Deus, permanecer com Deus, mesmo que passamos por lutas, passamos por amarguras, passamos por adversidades, por questões adversas que todos nós temos. O que eu passei, o que você passou, isso aí é nosso, é seu, é meu. Ninguém passa igual, ninguém consegue mensurar, né, a dificuldade que é determinadas situações que a gente vem enfrentar na vida. Isso é único de cada um. Sendo assim, não é sobre descobrir qual é a sua identidade, mas é sobre ativá-la. E nós podemos ver isso em Gênesis 1, nos versos de 26 a 28, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança para que domine sobre todas as outras criaturas. Ativar a sua identidade te dá domínio, te dá poder. Te dá poder. E te dá domínio. Em Lucas 10:22, nos diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E ativar a sua identidade de filho é aceitar o seu chamado para viver o propósito. Porque todos nós temos uma identidade e temos um propósito. E qual é o nosso propósito primordial de todos? Que todos nós somos filhos e temos um propósito único: revelar o Pai. E nós só seremos capazes de revelar o Pai quando nós estamos com essa identidade ativada. Permita que o teu coração te guie. Escute o teu coração e a tua alma. Eles irão te guiar. Tenha coragem. E aqui eu quero descrever a coragem como no termo latim. Ela vem do latim. E no latim, coragem quer dizer coração, onde a desmembração da palavra coração, cor quer dizer coração, e action
quer dizer ação do coração, ou seja, ouça a tua alma, ouça o teu coração, porque nós sabemos que o coração é a sede das nossas emoções, e as nossas emoções, elas ficam embutidas e contidas em nossa alma. Quando a identidade é fecundada, quando o espírito, a nossa identidade espiritual fecunda nossa alma, aí você se abre para o seu chamado. Aí você está aberto para atender o seu chamado, a sua missão e cumprir o seu propósito aqui na Terra. Receber um chamado de Deus é ser chamado para servir a vida. E o chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. Nós sabemos que a salvação ela vem pela graça. E é de graça. É um dom imerecido, porque se nós formos olhar para a nossa natureza, né, pecaminosa, para a nossa natureza falha, nós não mereceríamos salvação nenhuma. Porque nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Fomos nós que levamos Jesus à cruz por nossos pecados, né? Mas o Pai permitiu que Jesus, né, ele encaminhou o seu próprio filho à cruz, levando todas as nossas dores, levando todas as nossas mazelas, levando todas as nossas insuficiências, todas as nossas arrogâncias, né? Deus permitiu que Jesus fosse à cruz em favor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui eu deixo uma frase de John Piper. O centro do que significa ser cristão é receber uma nova identidade. Em Jesus não podemos. Em Jesus não perdemos o nosso verdadeiro eu, mas tornamo-nos o nosso verdadeiro eu, somente nele. E como ouvir a voz de Deus para se atentar a esse chamado? E como saber qual é o nosso chamado, assim como eu já disse, né? Todos nós temos um chamado e um propósito único. Mas cada um caminha e trilha, né, dentro desse chamado, revelando o Pai de uma maneira. E como saber qual é o meu chamado e qual é o meu propósito em missão, em função, né? Aqui eu vou falar um pouco de mim. Há muitos anos atrás, quando eu estava, né, por um vale, passando por um vale, onde eu já não tinha forças mais para caminhar sobre as minhas próprias pernas, eu fiz um clamor a Deus. E no auge ali daquele momento, daquela dor, daquele sofrimento, né, clamando pela minha vida, eu clamei ao Senhor que, de fato, se Ele tivesse um propósito na minha vida, que Ele me fizesse reestabelecer e levantar daquele vale. E essa resposta, o mais inusitado é que essa resposta pelo qual eu estava pedindo naquele momento, ela veio assim, em instantes. Não demorou muito tempo. Ela veio quase que instantaneamente, né? A resposta para o meu clamor inicial. Mas essa questão do chamado, do propósito, do servir, ela ficou quase que esquecida. Mesmo que dentro do meu coração eu sempre sentia assim, um desejo muito forte, uma vontade muito forte de estar falando, louvando, adorando, né, a Deus. E mostrando o que Ele fez, que Ele sempre fez na minha vida. E principalmente por esse fato de ter me levantado ali do vale de ossos secos. Mas aqui o ponto é que pelo fato de ir prolongando e prorrogando esse desejo, essa vontade, né, do meu íntimo, é que a gente nunca se sente preparado. E estar aqui, né, diante de um telefone falando abertamente, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E todo começo, ele depende, né, de uma decisão de estar aqui. Sim, é uma decisão. E você acha que você nunca está pronto, nunca está preparado.
a autossabotagem ela vai ganhando espaço, né? A procrastinação. E você vai sempre deixando para depois. Só que isso te gera angústia, porque aquilo começa a ficar latente ali dentro do seu coração e você sabe que você tem uma missão, né? Que você tem um chamado a ser cumprido. E que indiretamente o pai pode estar cobrando. Ei, filha, você não está cumprindo, né? Eu te atendi lá atrás, olha, você não está cumprindo. É bem por aí, né? E aqui entra um engano, porque a gente espera, a gente quer e acredita que precisa estar preparado para cumprir, né, o chamado. E, de fato, eu entendi que não tem ninguém pronto para a missão, porque a missão é quem te prepara e molda no processo. É durante o processo que a gente vai se moldando. É lógico, a gente tem que estar um pouquinho ali embasado de algum conhecimento, né? Sim, diante do que a gente vem aqui nas telinhas para estar disposto a estar falando, né? Mas a missão, ela se concretiza, é durante o processo. E para descobrir qual é o chamado, eu entendi que é preciso olhar para a dor. Porque quando você olha para a sua dor, é quando você vai conseguindo revelar o que Deus trabalhou em você, o que Deus tratou em você. Somos chamados para revelar a Deus. E aqui já entra o nosso propósito, porque onde está a sua maior dor e indignação, também está o seu chamado. Nada é só dor e somente dor. E aqui nós vemos o exemplo de Davi. Davi, ele foi um rei e o único homem na Bíblia descrito como o homem segundo o coração de Deus. Mas se nós formos aprofundar um pouquinho a história de Davi, nós veremos que Davi, antes de chegar ao posto de rei, ele foi excluído, né, pelos seus próprios irmãos e teve que viver em cavernas escondidos, excluso, né, da sua própria família e dos seus próprios irmãos. E mesmo depois que ele assumiu esse posto de rei, de liderança, se nós formos olhar, né, na palavra, o que aconteceu com Davi, as coisas assim, bem trágicas, né, que aconteceu com Davi, nós podemos ver que ele, de fato, ele descumpriu todos os princípios, todos. E ele, sim, sofreu, né, várias penalidades, inclusive o seu filho com Batseba, ele foi morto, nós sabemos disso, como está descrito na palavra, dentre outras situações que Davi enfrentou. E se olharmos um pouco para Davi, nós vamos ter a certeza de que hoje, quando nós estamos vivendo dadas situações, né, da vida, nós vemos ali um grande exemplo de que dor não é somente dor, porque ao final ele foi exaltado, e para ele ser exaltado, ele teve que reconhecer, né, ele reconheceu e confessou os seus pecados para se purificar. Confessar os pecados é ter a capacidade de nos aquebrantar diante do Senhor, rasgar os nossos corações diante do Senhor, expondo, né, os nossos erros, as nossas falhas, e isso vem a nos purificar. O perdão alivia a alma e a raiva coloca combustível na ansiedade. Dr. Augusto Cury, eu amo o Dr. Augusto Cury, adoro os vídeos dele, são ótimos. Até a ciência entendeu que nada do que é dor é somente dor. Dor gera recursos, dor gera poder e dor gera aprendizado. Quando você fica só na dor e olha só para o problema, você não consegue vislumbrar os benefícios que ela te traz, o aprendizado que ela te traz. Então, quando você consegue, né, olhar para que dor não é somente dor, você de fato consegue tirar proveito e tirar aprendizados dessas situações. Deus não desperdiça as suas lágrimas. Ele sempre transforma dor em recursos. E aonde está a sua indignação, aí está o seu verdadeiro chamado. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E olhando para Jeremias no capítulo 1, no verso 5, nós percebemos que antes mesmo dele existir, Deus já o chamava de profetas, como eu já disse anteriormente, porque ainda no ventre Deus já determinou que ele seria profeta entre as nações. E como cumprimos então o nosso propósito? Quando estamos com a nossa identidade ativada, né, e aceitamos o nosso chamado, nós nos submetemos à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nele nós podemos confiar, porque o seu propósito é nos mostrar o seu amor e o seu perdão. E aqui eu quero deixar uma metáfora do Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar Morto, essa compreensão, né, dos dois mares, retratam com nitidez a clareza do que é vida e morte, num âmbito real e verdadeiro, porque o Mar da Galileia, ele é cheio de vida, porque ele recebe água. Então a água, ela é fonte de vida, ela é fonte natural, ela é fonte de vida. Então se ele recebe, ele tem por onde escoar, né, essa água. E nós temos 70% de água, nós somos compostos no nosso corpo físico, corpo humano, 70% de água. Ou seja, só aqui nós já podemos, né, entender que nós temos muita vida, né? Ao passo que no Mar Morto, ele não recebe águas. Ele não recebe águas vivas. Nada sobrevive, pois nele a realidade, além de não receber águas, ele não tem saídas. Ele não possui canais nem de entrada e nem de saídas. O Mar Morto existe só para si mesmo. Eu me basto. Eu sou suficiente para mim mesmo. E mesmo morto, eu vivo. Eu vivo no Mar Morto. E aqui eu te deixo uma pergunta. Qual desses dois mares você quer ser? Porque se nós formos comparar o Mar Morto, é estar vivendo aquela vida de escravo. É estar voltando à escravidão. Como a própria metáfora diz, o Mar Morto existe só para si. Você quer viver só para si? Nunca é sobre ter ou fazer, sempre é sobre ser para fazer e ter. Antes de explorar o que vai ser feito, é preciso explorar o que deve ser feito. E você já andou sobre as águas? Você sabe o que é caminhar sobre as águas, como a canção que eu cantei logo no início? Eu quero andar sobre as águas. No sentido literário da palavra, se a gente for olhar, aí eu quero andar sobre as águas, a gente sabe que é impossível. Porque assim como eu relatei, que o nosso corpo ele é composto por 70% de água, então o próprio peso, né, a densidade da água no nosso corpo vai nos fazer afundar. E nós sabemos que na palavra só um andou sobre as águas. Mesmo que por um dado momento ele temeu, ele começou a afundar, quando Jesus disse, venha, venha. Então ele olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. E aqui eu quero trazer uma reflexão final. Eu posso dizer que eu já andei sobre as águas. Porque para mim, ao meu entendimento, andar sobre as águas é quando você anda sobre as situações adversas da vida e consegue administrá-las. É andar sobre o pecado e derrotá-lo. É andar sobre a fraqueza e se fortalecer. É andar sobre os desertos e ultrapassá-lo. É andar sobre os vales de ossos secos e renascer ressurgindo das cinzas. Tem uma palavra que diz que o vale de ossos secos, pelo poder da palavra, por acreditar, ele foi dando comando. E tudo foi se regenerando, tudo foi renascendo, tudo foi ressurgindo. Então andar
sobre o vale de ossos secos, para mim, é renascer. E eu posso dizer que eu sou uma renascida, no sentido literário, até do meu próprio nome, porque Renata quer dizer renascida. E andar sobre as águas é andar sobre caminhos tortuosos e ter o entendimento e capacidade para convergir. Andar sobre as águas é ver amor, onde só existe dor. Andar sobre as águas é ter medo e vencê-lo com a coragem. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Tem uma mentora minha que ela adora dizer, tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu estou com medo, gente. Estou aqui. Confesso. E andar sobre as águas é ver a morte e vencê-la. Porque andar sobre as águas é andar com Jesus e ter a certeza que Ele nunca irá soltar da tua mão. Por isso você nunca irá afundar. E andando com Jesus, você estará andando na verdade. Assim como eu disse lá no início, andar, viver sobre a verdade ou viver na verdade. E só existe uma verdade, que é na verdade de Jesus. E aqui eu deixo a palavra de Salmos em 37:4. Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Então, eu estou passando brevemente aqui para deixar essa palavra. Tem muita coisa para vir por aí ainda. Eu não vou, assim, dar spoiler nesse momento inicial do que exatamente é, mas eu posso assegurar que sim, tem muita coisa nova vindo por aí. E é nessa certeza de estar andando na verdade que eu posso estar andando sobre as águas, sem afundar e sem temer. Um beijo no seu coração. Nos vemos brevemente, onde eu estarei trazendo muitas novidades. Fique com Deus.